podcast da Convenção Estadual 2025, o Papo é 360 e agora a gente tem o prazer de receber aqui a Priscila Olívia para falar de empreendedorismo feminino. Ela tem muita condição para falar disso, a gente já conversou um tempo antes, né, Priscila? Bem-vinda por aqui no nosso podcast. Muito obrigada, é um prazer estar aqui e estar conversando com você novamente. Para a gente falar de um assunto tão bacana, tão importante e muito relevante sempre, né? De um tempo para cá as mulheres têm assumido papéis cada vez mais importantes, especialmente no empresariado, e acho que você representa bem isso, né? Isso. Conta para nós primeiro como é que começou essa história na família, de empreender, de abrir lojas. Lembrando que a gente está no meio da convenção, nosso estúdio foi montado aqui, então você vai ouvir muita palma, muita palestra, e é assim, 360 é tudo de uma vez acontecendo, né? Conta para nós a sua história. Bom, meu nome é Priscila Olívia, eu sou filha do Frank Sinatra, né, o presidente da FCDL de Minas Gerais, e nós nascemos numa família de comerciante. Eu nasci, né? Quando eu nasci, meu pai já tinha o comércio dele, e eu falo que eu nasci debaixo do balcão. Eu e meu irmão, a gente ia para debaixo do balcão, minha mãe ficava no caixa e meu pai vendendo e a gente lá. Então nós somos criados, né, no comércio, e já tem 44 anos que meu pai tem essa loja, rede de lojas de calçados. A gente trabalha com calçados para toda a família, masculino, feminino, infantil. Então, eu aprendi a ser comerciante com meu pai, né? Ele, na maior parte do tempo, ficou à frente da empresa, trabalhando, abrindo lojas, né? Isso. Várias lojas, e você ali só observando como é que funciona. Até hoje ele está, né, à frente da empresa. E eu fui me apaixonando, né, vendo meu pai trabalhando. O Zema acabou de citar isso na palestra dele, que o exemplo ele arrasta. E o exemplo do meu pai me arrastou, né, para o comércio. Eu me apaixonei pelo comércio. E aí ele foi abrindo várias lojas. Hoje a gente tem 6 unidades na região metropolitana de Belo Horizonte e em BH também. E aí eu fui aprendendo, né? Eu passei por todos os setores da empresa. Eu já operei no caixa, já fui vendedora. Você lembra de quando você começou? Assim, a primeira coisa que você fez? Deixa eu ajudar aqui no caixa, ou deixa eu pegar um sapato para vender. Você lembra de algum fato específico de quando você, ainda pequena, falou, deixa que eu faço? Quando eu comecei, eu lembro que eu fui para o escritório. Meu pai nessa época ele tinha 7 unidades. E aí eu fui para o escritório. Meu pai falou assim, começa a trabalhar, vai para o escritório. E aí eu comecei no serviço de cobrança, que a gente tem crediário próprio. É difícil, né? Você tinha quantos anos? Eu tinha 12 anos de idade. E já fazia ligação? Falava que estava vencendo? Aí eu pegava as duplicatas e olhava no sistema se estava devendo ou não. Era aquele computador trambolho ainda. Nem existia celular, né? Era só telefone fixo. E eu me lembro disso, que eu comecei lá no escritório. E aí foi tomando cada vez mais gosto pelo empreendedorismo. Isso. E aí eu fiquei um tempo no escritório e depois eu desci para a loja. Aí eu quis conhecer, passar por todos os setores da loja para me conhecer todo o processo. Quando que foi esse assumir os negócios? Quando que foi essa virada de chave de trabalhar ali na linha de frente para assumir já a gerência, dar alguns comandos? Foi meio que no susto, porque eu tenho um irmão mais velho do que eu. E, na realidade, o meu pai já estava passando essa sucessão para ele. E aí, meu irmão pegou e decidiu ir embora. E foi para os Estados Unidos. Deixou todo mundo lá. E aí deixou todo mundo assim. Meu pai já estava muito envolvido na federação, na CDL, nessas entidades que meu pai gosta muito. Sim. E aí todo mundo assustou, porque meu irmão que estava no comando da empresa. E aí meio que caiu assim, de surpresa para mim. E eu tive que assumir essa responsabilidade, porque a responsabilidade que o meu irmão fazia. Porque nessa época meu irmão cuidava das compras, meu irmão cuidava dos gerentes, meu irmão conseguia supervisionar tudo e esse espaço ficou vago. E aí eu tive que preencher. Sobrou para Priscila. Isso, e eu não sabia nada, eu aprendi assim,
na marra. E eu fui aprendendo. E aí, foi nessa época que eu assumi a empresa, de fato. Foram acontecendo as coisas e você aprendendo a resolver. Isso. Eles falam que é trocar o pneu com o carro novo. Isso mesmo. Foi tudo junto. Eu tive que aprender, assumir e aprender ao mesmo tempo. Essa fase de já gerenciar, aquilo tudo que você aprendeu no escritório, nas vendas, na cobrança, isso tudo foram suportes que você teve e você usou isso depois? Você já conhecia os processos e aí, não que foi mais fácil, mas foi mais, você entendia mais os processos e isso te ajudou a gerenciar as pessoas? Isso. Antes de eu assumir, do meu irmão sair de fato, a gente viveu uma situação de que meu gerente da cidade de Pedro Leopoldo, ele pediu conta. E ele era meu gerente muito antigo lá. Então, foi uma escola, porque não tinha ninguém para substituir ele. E aí eu fui para a cidade de Pedro Leopoldo, assumi a loja como gerente. Então, nessa época foi o meu aprendizado, porque lá eu pude aprender tudo, a gerenciar uma equipe, a ficar no caixa, a vender, a coordenar tudo, a saber o que vendia, o que não vendia, qual tipo de produto não vendia. Então eu falo que essa foi uma escola para mim. E aí quando eu assumi, né, de fato, a coordenação da empresa, aí foi um pouco mais leve, porque eu já tinha passado por todo o processo de uma loja. Priscila, quando a gente fala de empreendedorismo feminino, mesmo as mulheres que já foram preparadas para aquilo, ou aquelas que pegaram no susto, mas que já tinham uma experiência, existem grandes desafios para o empreendedorismo feminino? Sim, no início não foi fácil, porque pelo fato do meu pai, né, ser o dono da empresa, ser um homem, ele sempre sonhou e projetou do meu irmão como um homem, né, tá assumindo aquela empresa. Ele nunca sonhava que a filha dele ia assumir uma mulher, né? Então, no início foi muito desafiador e eu tive que mostrar bastante resultado para ser reconhecida. Então, assim, foi com muito suor, foi através de resultados que meu pai reconheceu o meu trabalho como mulher. E aí ele viu que nós mulheres somos espertas também, a gente dá conta também de fazer isso, mas no início foi um pouco desafiador. Como é que ele lida hoje com isso? Tranquilo? Hoje, super tranquilo, ele tem muito orgulho, né, de eu estar com ele na frente do negócio. E ele inclusive até me parabeniza, fala assim, parabéns, que porque legal. você deu conta. E hoje, assim, ele é orgulhoso, né, de ter uma filha que assumiu o negócio. Todo motivo para isso, né? Mas no início, ele foi bastante resistente. É mesmo. Ele ia lá, vigiava, via o que estava acontecendo, refazia algumas coisas só para ver se você tinha acertado ou não. Sim. Sempre vigia, até hoje. Principalmente nas compras, né? Quando eu compro demais, ele fala, Priscila, coloca o pé no freio. Você está comprando demais, vamos esperar um pouco. Empreender é sempre desafiador, né? Eu falo que para as mulheres, igual você disse, numa sociedade onde a maioria, até então, de homens que lidam à frente dos negócios, quando você empreende, você tem os desafios do empreendedorismo, mais os desafios de ser mulher, né? Você sentiu isso também? Senti. Você sente que outras pessoas também, quando você vê essa questão de empreendedorismo feminino, também passam pela mesma situação? Sim, eu acho que agora bem menos. Eu acho que agora as mulheres elas estão conquistando o lugar delas, né? Então eu acho que hoje, cada vez que passa, eu acho que é bem menos. Você ainda vê algum preconceito por ser mulher? Alguém às vezes liga na loja para resolver alguma coisa e não quero falar com a gerente, você atende, fala, não é você. Quero falar com o gerente, ou não, isso não tem isso mais. Hoje não. Então já barreiras foram sendo quebradas, né, ao longo dos tempos. Eu conquistei o meu espaço através do meu trabalho, né? Eu fui, aos poucos eu fui conquistando. Foi por mérito mesmo. Isso, né? E hoje eu tenho respeito. Igual a maioria dos meus representantes são homens. Eu tenho eles me respeitam como a dona da loja, como empreendedora. Eu vejo muito esse respeito. Hoje eu não vejo mais dificuldade nenhuma. Hoje você se vê do outro lado, podendo ser exemplo, por exemplo, para os filhos, para outras pessoas, às vezes fora da família,
pessoas que querem empreender, às vezes mulheres que chegam e falam: ô Priscila, eu tenho tanta vontade de empreender, você se sente que pode ajudar dessa forma também? Sim. O maior exemplo que eu tenho, hoje eu chego, a minha filha, um dia eu perguntei para minha filha, ela tem 11 anos, ela chama Bianca Olívia. Eu falei assim: Olívia, o que você quer ser quando crescer? Ela falou assim: eu quero ser empresária, igual a minha mãe. Então, assim, isso não tem preço, né? O seu filho querer seguir a sua profissão, então quer dizer que você está no caminho bom. Deu tudo certo, né? E assim, eu também recebo várias ligações de mulheres pedindo ajuda, conselho. Priscila, você acha que eu continuo com o meu negócio? Eu tô tendo tanta dificuldade. O que você acha? Eu falo: claro, você vai continuar assim. Não é fácil, mas é simples. Não desiste, porque o mais fácil é a gente desistir no meio do caminho, né? Ainda mais empreender no mundo de hoje, né? Do jeito que o Brasil está, não está fácil. Mas assim, graças a Deus eu consigo ser exemplo para outras mulheres, eu consigo aconselhar outras empreendedoras em vários ramos do meu. Para a gente fechar esse momento aqui, você como uma empreendedora de sucesso, o que você diria para as empreendedoras que estão começando ou estão querendo desistir ou ainda não começaram, pensam em ter um negócio? Qual que é a palavra de ânimo que você tem para elas? Não desista do seu negócio. Igual eu falei, fácil não é, mas é simples. Faça o básico bem feito. Eu acho que hoje a gente precisa fazer o básico bem feito. A gente não precisa ficar inventando muita roda, porque às vezes a gente quer complicar muito as coisas. E se a gente fizer o básico bem feito, a gente der um bom atendimento para o nosso cliente, a gente focar numa gestão boa de treinamento, a gente comprar o produto certo, vai dar certo. Desafios sempre vão ter, sempre, mas a gente tem que saber passar por eles, superar, e eu falo que tudo passa, né? A gente passou pela pandemia, olha para você ver que desafio enorme que a gente teve, minhas lojas todas fechadas, funcionários todos em casa. Eu trabalhei todos os dias na pandemia. Eu pegava os produtos, ia na favela entregar produto. Eu não tinha entregador. Eu pegava o meu carro e ia entregar, trabalhando sozinha. E passou. Hoje minhas lojas estão todas abertas. Hoje é um outro desafio. Mas a gente dá conta. Você tem que persistir. Tá certo. Muito obrigado pelo seu exemplo, por falar conosco e passar para as outras pessoas essa forma positiva. Deu certo, passou pela crise, se tornou muito mais forte. Isso. E hoje tem essa condição de ser uma empresária de sucesso e passar para quem está começando. Tem muito que melhorar, né? Mas a gente não pode... A vida é um processo, né? A gente vai sempre ver uma coisinha que pode melhorar e tal. Mas chegar no ponto que você chegou é exemplo para muitas mulheres, né? Obrigado mais uma vez por estar conosco aqui e boa convenção para você, viu? Obrigada. Bom, e a gente continua com os nossos podcasts a qualquer momento, com mais entrevistados, porque aqui você já sabe, né? No podcast da Convenção Estadual, o papo é 360.